Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre a forma trigonométrica de um número complexo. Vem aqui comigo. Bom, então para nós falarmos sobre a forma trigonométrica de um número complexo, é claro, nós precisamos ter um conhecimento prévio, né, sobre o que é o argumento e sobre o que é o módulo de um número complexo, como nós vimos na última aula, ok? Então nós temos aí que um número complexo ele pode ser descrito, é claro, no plano cartesiano, né, pelas coordenadas A e B, como nós já aprendemos, ou também como um vetor, né, que a gente observou lá, o vetor, lembrando, é vetor tudo que sinaliza o módulo, direção e sentido, né? Então nós trabalhamos também a ideia de vetor acerca de um número complexo. Vimos também a representação algébrica de um número complexo, que é no formato A mais B, beleza? Que, é claro, nos vai dar ênfase aí, né, pessoal, para as coordenadas do ponto Z, para a coordenada do afixo, né, que nós aprendemos lá na representação geométrica de um número complexo, ok? Bom, então é claro que nós temos a que esses elementos que nós temos acerca aí do número complexo que nós vamos precisar é um módulo, tá? Então o módulo pode ser representado aqui, nós temos a letrinha R ou simplesmente o módulo do complexo Z. E lembrando lá que nós aplicamos a ideia de Pitágoras, né? Então para calcular o módulo de um complexo basta extrair a raiz quadrada de A quadrado mais o B quadrado. Lembrando que o A, né, é a parte real e o B é a parte imaginária do nosso número complexo, ok? Bom, é claro que esse comprimento deste vetor, nós temos aí que é diferente de zero, e este vetor ele forma um ângulo θ, né, que é um ângulo positivo em relação ao eixo x, tá? Então nós temos aqui que também é chamado de argumento. Então esse ângulo, este argumento do complexo Z, nós também temos a formulinha, onde nós vamos trabalhar em função do seno e do cosseno deste ângulo. Oi, pessoal, então vamos entender aí a forma polar ou uma forma trigonométrica do nosso número complexo, tá? De um número complexo. Então, nós partimos da ideia que nós temos aí do afixo, né? Então, esse afixo é um ponto limitado lá na nossa circunferência, que nada mais é do que a extremidade de um arco, tá? E este afixo, ele tem as coordenadas, lembrando lá, né, que nós temos as coordenadas do nosso complexo, que é a coordenada AB, onde o eixo X é a nossa abscissa, que é a coordenada do eixo real do nosso número complexo, e o eixo Y é a coordenada imaginária, ok? Bom, então sabendo que a construção do afixo parte dessa ideia, temos que o número complexo ele pode variar na nossa circunferência de centro na origem e raio igual a 1. Pessoal, se você tem aqui um complexo, tá? Que ele tem centro na origem e raio igual a 1, nada mais é do que o nosso ciclo trigonométrico, né? Que a gente trabalha em função do raio unitário. Bom, se isso acontece, então nós temos que o nosso número complexo Z, ele tem módulo igual a 1, beleza? Porque é exatamente o raio da nossa circunferência, e o que vai variar é exatamente o seu argumento, o seu ângulo, tá? Então, se você perceber aqui na animação que vai aparecer para vocês, então você está percebendo aqui que está sendo marcado o ângulo θ1, que, lembrando, né, pessoal, sempre no sentido anti-horário, partindo aqui do eixo X. E aí você percebe que se você mudar de posição, é claro, vai aparecer um outro ângulo aqui, ó. Você percebe que é bem maior que o ângulo do θ1 que a gente viu anteriormente. Só que um afixo ele vai variar aqui na nossa circunferência. O raio será sempre o mesmo, que é unitário. No caso aqui é o nosso argumento. No caso aqui é o nosso módulo, ok? O que vai variar apenas é o nosso argumento, tá? Então, a forma de um número complexo, a forma trigonométrica de um número complexo, ele é dado pelo z, que nada mais é do que o módulo, tá, do nosso número complexo, vezes o cosseno de θ, que é o argumento, mais o seno de θ vezes o i, tá?
É claro que isso aqui também pode aparecer da seguinte maneira, tá, pessoal? Você vai ter o módulo vezes o cosseno de θ mais i seno de θ, que é o argumento. Então, só mudou a posição do i imaginário aqui, que é a nossa unidade imaginária, tá bom? Tanto faz, claro que isso aqui não vai influenciar em nada, ok? Bom, então a forma trigonométrica ou polar de um número complexo, então nós temos aí a forma algébrica, que é o a mais bi. Nós precisamos descobrir quem é o nosso módulo do z, o nosso módulo do complexo, também denominado aqui pela letrinha ρ, que a gente já comentou nas outras aulas. Temos o θ, que é o argumento desse complexo z. Podemos então representar, pessoal, desta maneira. Então, para representar a forma trigonométrica de um número complexo, a gente precisa de duas informações. Nós precisamos do módulo desse complexo e nós precisamos do argumento deste complexo, tá? Então, essa é a forma trigonométrica ou polar de um número complexo que nós vamos começar a trabalhar agora, beleza? Bom, então fazendo já um exercício para aplicar essa ideia, vamos ver aqui, ó. Um certo número z, complexo z, tem a parte real igual a menos o 2, né? Então nós temos aqui que esse z é igual a menos o 2 e a parte imaginária igual a 2, então mais 2i, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a forma que a gente acabou de escrever, é a forma algébrica do número complexo. Ele está pedindo para a gente escrever a forma trigonométrica. A forma trigonométrica, lembrando que vai ser o módulo de z, um módulo do nosso complexo, ok? Vezes o cosseno do argumento, mais i seno do argumento. Então, nós precisamos descobrir o quê? Quem é o módulo primeiro, né? Então, vamos fazer aqui, ó. O módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais o b ao quadrado. Lembra aí das últimas aulas, ok? Então, o módulo de z vai ser igual. Quem é o a? O a é menos 2, vai ser elevado ao quadrado, mais o b ao quadrado também é 2 ao quadrado. Então, o módulo de z é a raiz quadrada de 4 mais o 4, ok? Então, nós temos que o módulo de z é igual a raiz quadrada do 8. Pessoal, resolvendo a raiz quadrada do 8, nós sabemos que é 2 raiz de 2, beleza? Basta fatorar o 8 que chegamos aí em 2 raiz de 2. Bom, então nós já encontramos o módulo. Então, eu tenho aqui o valor do módulo, que é 2 raiz de 2, tá? Agora nós precisamos descobrir aí quem vai ser o argumento, tá? Quem é o ângulo desse nosso número complexo. Bom, para descobrir qual é o ângulo, a gente aprendeu lá, né? Ó, o cosseno de θ é igual ao a sobre o módulo e o seno de θ é o b sobre o módulo, ok? Bom, o a a gente sabe que é menos 2. O módulo a gente acabou de descobrir que é 2 raiz de 2. O b é 2 e o módulo é 2 raiz de 2. Pessoal, vamos resolver isso aqui agora. Bom, o b aqui a gente tem que é 2 dividido por 2 dá 1. Pessoal, então ficou aqui 1 sobre a raiz de 2, a gente tem que racionalizar, vamos multiplicar pela raiz de 2. Então, o que sobrou para a gente aqui foi a raiz de 2 sobre o 2, beleza? A mesma coisa acontece aqui, você já sabe qual vai ser o resultado. A gente simplificou 2 por 2. A diferença é que aqui nós temos que vai ser negativo, né? Então, racionalizando pela raiz de 2, então nós temos aqui que vai ser menos a raiz de 2 sobre 2. Pessoal, então um argumento que nós temos aqui, né, vai ser que qual é o arco? A gente vai ter que lembrar lá dos arcos trigonométricos, né, principalmente dos notáveis, e aqui a gente sabe que é um notável, onde é que o cosseno do ângulo é igual a menos raiz de 2 sobre 2, e o seno do ângulo vai ser a raiz de 2 sobre 2. Então aqui, pessoal, agora nós temos que lembrar do nosso ciclo trigonométrico, aonde a gente tem aqui o cosseno igual a menos raiz de 2 sobre 2 e o seno como raiz de 2 sobre 2. Vou fazer um rascunho aqui para vocês do ciclo trigonométrico, só para a gente lembrar, né? Olha lá, raiz de 2
sobre 2, a gente tem lá pelos arcos notáveis, que é o ângulo de 45 graus. Então, se a gente marcar aqui um arco de 45 graus, nós teremos o cosseno e o seno para o arco de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Só que ambos vão ser positivos, né? Como nós temos o cosseno aqui negativo, então o cosseno está do lado esquerdo. Então o ângulo que a gente está procurando, o arco que nós estamos procurando, é o simétrico de 45 graus. Ou seja, ele está no segundo quadrante. O arco do segundo quadrante, que é simétrico ao de 45, vamos lembrar das aulas de trigonometria agora, né? Então, lembrando das aulas de trigonometria, a gente sabe que é o arco de 135 graus. Então, nós vamos ter que o argumento aqui, ó, vai ser de 135 graus. Beleza, pessoal? Então, lembrando aí, o arco de 135 graus possui o cosseno menos raiz de 2 sobre 2 e o seno raiz de 2 sobre 2. Então, basta a gente substituir aqui, ó. Então, o cosseno de 135 graus mais i seno de 135 graus. Beleza? Lembrando aqui também, né, pessoal, que a gente está escrevendo em graus. Então, você pode escrever também o arco de 135 em radiano, se assim preferir. Mas, é claro, você vai observar sempre o seu avaliador. Se ele colocar para você como radiano, então você responda como radiano, tá? Só para saber, então, se a gente tiver que escrever em radiano, o arco de 135 graus é a mesma coisa que 3π sobre o 4 radianos, tá? Então, bastaria a gente substituir, então, aqui, ó, vou escrever, né? Vamos escrever como radiano. Então, você tem 2 raiz de 2 vezes o cosseno de 3π sobre o 4 mais i seno de 3π sobre o 4, tá? Então, essas são as duas formas aí de você responder esta questão. No slide a seguir vai aparecer para nós a resolução que a gente acabou de fazer, tá? Então, nós escrevemos aí na forma algébrica esse complexo, só para a gente ver como é que vai ficar, beleza? Precisamos determinar quem é o módulo. Então, nós encontramos aí o módulo que é a raiz de 8, mas sabemos que fatorando aí a raiz de 8, chegamos em 2 raiz de 2. Sabemos que o seno do argumento vai ser o b sobre o módulo. Então, nós encontramos o seno igual a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno é o a sobre o módulo. Então, nós chegamos em menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, como nós tínhamos falado, então é um arco de 135 graus ou 3π sobre 4 radiano. Tá bom? Então, a forma trigonométrica está aqui, ó. Ou você responde em radiano, ou você responde em graus. Lembrando, olha lá, o módulo é 2 raiz de 2, que multiplica o cosseno mais i seno do argumento. Tá bom? Então é bem simples, pessoal. Só dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que descobrir aí quais são os valores, né? No caso aí do módulo e do argumento. Bom, vamos continuar nossos exercícios. Então nós temos aqui, ó, represente no plano de Argand-Gauss o número complexo da questão anterior. Então, nós temos aí que é o z igual a menos 2 mais o 2i. Pessoal, para representar no plano de Argand-Gauss, então a gente só precisa das coordenadas aí do a, que vai ser, no caso, é o menos o 2, e o b, que nós temos aí, que vai ser igual a 2. Tudo bem? Então, fazendo essas coordenadas, a gente tem a ideia aí do plano de Argand-Gauss. É claro que nós podemos fazer, é claro, aqui a representação também do módulo. Então, se eu tiver que descobrir o módulo desse complexo, então nós temos que é a raiz quadrada de menos o 2 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Bom, a gente já calculou isso, que é a raiz de 8. Como é igual ao exemplo anterior, então a gente sabe que é 2 raiz de 2. Beleza? Então, esse é o módulo, mas a gente vai colocar isso no gráfico, tá? Então, vou estar colocando aqui para vocês já exatamente a resposta acerca do plano de Argand-Gauss. Então, como você pode perceber, então a gente sabe que o arco é de 135 graus e o par ordenado é menos o 2 e 2, onde nós vamos determinar o afixo. Então, a representação no plano de Argand-Gauss, olha aí, pessoal. Então, nós temos as coordenadas menos 2 e 2, tá? Que aí nós encontramos o afixo. Traçamos o vetor aqui, né, de módulo ρ, módulo
que a gente define aí, tá? Que é o comprimento deste vetor. E o argumento, nós sabemos que é em relação ao eixo x no sentido anti-horário, que é este argumento, que a gente sabe que o argumento aqui, no caso, vai ser de 135 graus. Beleza? Então, aqui é a representação no plano de Argand-Gauss, utilizando o exemplo anterior que nós fizemos, tá? Bom, o exercício 2, então nós temos aí o complexo Z. Agora eu quero saber a forma algébrica desse complexo. Pessoal, lembrando, forma algébrica é o formato A mais o BI. Então você precisa descobrir quem é o A e quem é o B, beleza? Bom, então vamos pensar aqui o que a gente tem, né? Bom, pessoal, então quando a gente escreve um número complexo na forma trigonométrica, lembra lá, né? Nós temos a ideia do módulo, ok? Como a gente está vendo aqui, ó, o módulo, ele multiplica o cosseno mais o ICN. Então, como não está aparecendo aqui, a gente sabe que é 1. Então, o módulo de Z aqui vai ser igual a 1. Professor, mas o que isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar no seguinte, ó. Porque lá a gente sabe calcular o argumento, beleza? No caso aqui nós temos o cosseno. O cosseno é o A sobre o módulo. E o seno do argumento é o B sobre o módulo. Bom, módulo a gente já sabe que é igual a 1. Então nós já temos ali. Agora vamos pensar aí, né, pessoal? Pensa aqui comigo, ó. Bom, o cosseno de π, seno de π sobre 2, né? Π sobre 2, π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, seno de π sobre 2. O π sobre 2, nós temos que é um arco de 90 graus. Se é um arco de 90 graus, é um arco notável, né? Porque ele é uma intersecção do ciclo trigonométrico com os eixos, né, dos eixos do plano cartesiano. Então, eu sei quem é o cosseno de 90 graus e quem é o seno de 90 graus, tá? Então eu sei quem é esses valores. Então lembrando lá do ciclo trigonométrico, então nós temos que o arco de 90 graus, né, que é o π sobre 2, tá aqui. E qual é a coordenada dele? Olha lá, 0 para o cosseno e 1 para o seno. Então a gente já tem a resposta aqui do seno e do cosseno de 90 graus. Então o cosseno é 0 e o seno é igual a 1. Pessoal, então o que nós temos aqui? Ó? A, o B, quem é o cosseno? Cosseno é 0. Quem é o B? O B é, no caso aqui, né, perdão. Então, quem é o seno? O seno de 90 é igual a 1. Bom, pessoal, aqui a gente vai fazer só uma igualdade agora, ó. Então, nós temos B sobre 1 igual a 1. Então, nós temos que o B é igual a 1. Bom, aqui você já está percebendo que A sobre 1 é igual a 0, então A é igual a 0. Então, nós já achamos o A e já achamos o B. Então, a forma algébrica desse complexo vai ser o A igual a 0, mais o B, que é 1, I. Ou seja, é simplesmente o I. Essa é a forma algébrica deste complexo. Então, a gente está fazendo um caminho de volta, né, pessoal? A gente está saindo de uma forma trigonométrica para uma forma algébrica. Tudo bem? Vamos fazer aí, ó, a resolução, como a gente já definiu, tá? Então, nós temos que o complexo Z vai ser igual a I. Tudo bem? Sabendo que o número complexo W tem módulo, então vamos marcar aí, ó. Então, nós temos um complexo W, que é igual ao formato A mais BI, ok? Tem módulo, então o módulo desse complexo é 20. E o argumento, ele está dizendo que é o π sobre o 3 radiano, que é a mesma coisa que 60 graus. Escreva na forma algébrica. Pessoal, perceba que é a mesma forma que a gente fez no exercício anterior. Então, a gente vai partir da seguinte ideia, né? Ó, você tem lá o cosseno de π sobre 3, que é 60 graus. E você tem o seno de π sobre 3, que vai dar quanto? Agora vamos pensar aqui, ó. Como é um arco de 60 graus, né? Então você tem um ângulo notável. Então, o ângulo notável de 60 possui o seno, né?
o seno é a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 vai ser 1 sobre o 2. Só lembrar na nossa tabelinha trigonométrica. Bom, pessoal, lembrando agora como é que você calcula o argumento, né? O cosseno é o A sobre o módulo e o seno é o B sobre o módulo, beleza? Bom, a gente já só basta fazer a igualdade agora. Como que vai ficar? 1 meio igual a sobre o módulo. O módulo ele falou que é 20, então vamos colocar aqui 20. A mesma coisa que o B, tá? Então você tem a raiz de 3 sobre 2 igual ao B sobre o 20. Vamos resolver isso agora, pessoal. Simplificando aqui direto, né? Ó, o 20 dividido por 2 vai ser igual a 10. Então você tem que o A é igual a 10. O 20 dividido por 2 dá 10. Então você tem o B igual a 10 raiz de 3. Só multiplicar cruzado, né, pessoal? Então o B é 10 raiz de 3. O A é igual a 10. Beleza? Bom, se você já achou o A e o B, basta substituir então na forma algébrica. Então você tem que o W, que é o complexo que a gente está trabalhando aqui, vai ser igual a 10, que é a parte real, mais 10 raiz de 3i, que é a parte imaginária. Bom, pessoal, uma outra forma que pode ser esclarecido tudo isso que a gente está fazendo, né? Ó, lembrando que a forma trigonométrica, a forma polar desse complexo, ele está sendo escrito pelo módulo, que é 20, tá? Vezes o cosseno de 60 graus, que é o π sobre 3, mais i seno de 60 graus, que é o π sobre 3. Bom, o W aqui é igual a 20 vezes... Pessoal, o cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60 que a gente estava falando? É meio. Então, você pode substituir aqui ó, pelo meio. Mais o I vezes o seno de 60. Quem é o seno de 60? Ah, é a raiz de 3 sobre 2. Pessoal, perceba que vai dar o mesmo resultado que a gente estava fazendo ali anteriormente. Tá? Ó, o 20 vai fazer a distributiva. Então, vai ficar 20 por 2, vai dar 10. Então, sobrou 10. O 20 vezes a raiz de 3 vai estar sendo dividido por 2. Por 2 vai dar 10. Então, vai ficar 10 raiz de 3i. Então, é a mesma coisa, tá? Então, ou você substitui na forma trigonométrica, para você perceber o que está acontecendo, ou você faz do jeito que eu ensinei para vocês, tá? Vai dar o mesmo resultado, você vai conseguir resolver da mesma maneira, tá bom? Bom, então a resposta vai ser 10 mais 10 raiz de 3i. Então, nós temos um outro exercício, ó, escreva a forma algébrica do número complexo z, sabendo que aí ele deu a forma trigonométrica para a gente, a forma polar, não é isso, pessoal? Bom, o 3π sobre o 4, a gente tem que lembrar lá também na nossa aulinha de conversão de radianos, tá? Como é de radiano para grau, basta você pegar o π e substituir por 180. Então, você tem 180 dividido pelo 4, 45, vezes o 3, 135 graus. Então, esse arco aqui é um arco de 135 graus que a gente já trabalhou nessa aula, né? Então, você sabe que o cosseno de 135, né, pessoal? Você já sabe, o cosseno de 135 que a gente viu nessa aula é menos a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 135 é a raiz de 2 sobre 2. Beleza? A gente já estudou isso nessa aula, então, como já caiu um arco conhecido, então vamos ganhar um tempinho aqui para já resolver esse tipo de situação, tá bom? Bom, então, ó, eu vou resolver da maneira que eu estava ensinando para vocês no último exercício. Eu vou substituir aqui direto, ó, 2 vezes o cosseno de 135. O cosseno de 135 é menos a raiz de 2 sobre 2, mais o i vezes o seno de 135. O seno é a raiz de 2 sobre 2. Perceba, pessoal, que o 2 aqui ele vai estar fazendo a distributiva. Bom, vai simplesmente simplificar, né? Ó, vai sair esse 2, vai sair esse 2. Então, nós temos que vai ficar menos a raiz de 2 mais a raiz de 2i. Simples assim, tá bom? Então, a forma algébrica desse complexo Z é menos raiz de 2 mais a raiz de 2i.
Tudo bem? Então a gente descobriu aí quem é o cosseno de 135, quem é o seno e substituímos os valores lá na forma trigonométrica, tá? E é claro, chegamos na forma algébrica. Então a solução desse exercício é menos raiz de 2 mais i raiz quadrada do 2, tá bom? Bom, mais um exercício. A professora Eduarda passou a seguinte questão para os seus alunos. Escreva na forma trigonométrica o número complexo V. Qual resposta você daria para essa questão? Pessoal, perceba que é uma adição de potências de I. Então você tem que perceber o que está acontecendo. E para isso, você tem que dominar, né? Você tem que lembrar da nossa aula das potências do I. Vou colocar aqui no cantinho para você lembrar, né? A gente aprendeu lá que a gente começa com o I na 0, a gente começa depois, né? I na 1, I na 2 e o I na 3. E aí a gente fez um macetezinho lá, né? 1i menos 1 menos i. Beleza? Então, iniciando com 0, terminando com 3 no expoente, então você tem 1i menos 1 menos i. Beleza? Bom, agora perceba o que está acontecendo na nossa adição, né? Nossa soma aqui de potências de i. Você está iniciando com o expoente 1. Então, você está aqui, ó, tá? 1, no caso o expoente 1, você vai ter igual a i menos 1 menos i. Então, o i na 4 vai ser quem? Vai ser igual a 1, pessoal. Então, é só a gente observar, ó, como é que ficou. O i menos 1 menos i e 1. Se você somar esses 4 termos, você tem um resultado, ó, igual a 0. Então, você tem que essa soma aqui, ó, é igual a 0. Beleza? Bom, então a gente vai começar a pensar aqui, ó, em cada grupo de 4 em 4, você vai ter um resultado igual a 0. Beleza? Então vamos pensar o que está acontecendo aqui no último, né, na última potência, no nosso último número complexo. Só para a gente entender. Bom, o i na 51, a gente aprendeu que a gente vai pegar o 51, dividir por 4 e vai perguntar, né? Quantas vezes o 4 cabe no 51? Ah, vai caber 12 vezes. Então, 12 vezes 4, 48. 48 aí, fazendo a diferença, dá um resto igual a 3. Então, o i na 51 é a mesma coisa que o i na 3. Quem é o i na 3? O i na 3 é o menos i. Então, nós temos ali que vai ser igual a menos i. Então, pessoal, vamos começar a pensar aqui agora. Eu vou escrever as outras potências, tá? O i na 48 mais o i na 49 mais o i na 50 mais o i na 51, que é o nosso último termo. Estou fazendo isso para a gente entender quais são os últimos valores que estão aparecendo aqui, ó. O i na 51 a gente viu que é o menos i, beleza? O i na 50, o i na 49 e i na 48. Agora vamos ver aqui, ó. I na 50, se o 51 é menos i, olha aqui, ó, o que está acontecendo? Vai ser o i na 2, então aqui é menos 1, beleza? Agora, do menos 1, quem vem antes? No menos 1 vem o i, beleza? Que é o 49. Aí você começa a perceber o que está acontecendo. Ó. Vamos ver o 48 agora. 48 é 1 antes do i. Quem é o 1 antes do i? O 1 antes do i é 1. Então, 48 aqui, ó, vai ser igual a 1. Agora eu quero que você perceba, pessoal, aqui, ó. Olha lá o que está acontecendo para a gente não se perder, ó. A gente está satisfazendo essa condiçãozinha aqui, ó, do 1 até o 4. Tá vendo que o último aqui é 1? E aí essa soma vai dar 0. Como o último aqui é 1, pessoal, ó, até aqui o que você tiver somando vai dar 0. Até aqui vai dar 0.
até o 48 no expoente vai dar 0. Beleza? Porque a gente está pegando um grupo de 4 em 4. É só você observar aqui, né? Ó, são 12 grupos de 4 em 4 que vai dar 0. Beleza? Aí o que sobrou? Sobrou essa soma aqui, ó. Essa soma sobrou. Bom, como a gente tem o menos i e o i, então isso aqui zerou. Sobrou quem? Sobrou o menos 1. Então, essa soma aqui, pessoal, vai dar menos 1. Essa vai ser a resposta dessa soma. Beleza? Bom, então para a gente resolver esse tipo de situação, a gente tem que entender as potências do i e depois analisar, é claro, o que está acontecendo na sequência ali na adição das potências. Beleza? Como ele quer a forma trigonométrica, então a gente vai trabalhar no formato do complexo V igual a menos 1. Beleza? Então vamos resolver este complexo aí. De que maneira? Primeiro, nós temos que encontrar o módulo desse complexo. Então vamos colocar aqui de novo, o complexo é igual a menos 1, né? Bom, pessoal, se é menos 1, então você tem o A igual a menos 1 e você tem o B igual a 0. Como não está aparecendo a parte imaginária, você sabe que é 0, tá? Então quem é o módulo? Né? O módulo de Z ou o módulo de V, que é a letrinha que a gente está usando aqui. Vamos colocar a mesma letra para a gente não se perder. Bom, então é o módulo complexo V, vai ser a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Pessoal, ficou fácil, né? Então, menos 1 ao quadrado dá 1, raiz quadrada de 1, então você sabe que o módulo vai ser igual a 1. Beleza? Bom, pessoal, sabendo então quem é o módulo, a gente tem que descobrir qual é o argumento. Então, a gente sabe que o cosseno do argumento vai ser o A sobre o módulo, né? No caso aqui o nosso módulo V, ok? E o seno vai ser igual ao B sobre o módulo, ok? Quem é o A? O A é menos 1, o módulo é 1, então nós temos que é menos 1. O B é 0, o módulo é 1, então nós temos que é 0. Pessoal, então eu quero um argumento, eu quero um arco que tem o cosseno menos 1 e o seno igual a 0. Então, pessoal, lembrando o ciclo trigonométrico, né? Então nós temos lá que o cosseno é menos 1. Se o cosseno é menos 1, está do lado esquerdo, beleza? E o seno é 0. Bom, é em cima do eixo, pessoal. Então é exatamente essa coordenada. É a coordenada menos 1 e 0, ok? Então que arco é este? Esse é o arco de 180 graus, ou simplesmente π radiano, beleza? Então a forma trigonométrica deste complexo vai ser dada como o W ou V, né? Tanto faz, que a letrinha que a gente está usando aqui é o V. Deixa eu colocar o V aqui. A resposta está aparecendo para vocês ali como W, mas não tem problema, a gente sabe que vai ser a mesma coisa. Então a forma trigonométrica desse complexo vai ser igual ao módulo de V vezes o cosseno do argumento mais I seno do argumento. Bom, a gente já achou tudo isso, pessoal. O módulo é 1, o cosseno de π, que é o argumento que nós encontramos, mais I seno do π. Ou simplesmente cosseno de π mais I seno de π, como está sendo representado aqui para nós. Beleza, pessoal? Então, para este exercício foi necessário uma interpretação das potências de I e, é claro, trabalhar aí as formas algébricas e trigonométricas de um complexo. Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha entendido, compreendido a forma trigonométrica de um número complexo. É importante que você recorra às aulas de trigonometria para tornar esta aula um pouquinho mais fácil, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.